Boa tarde, irmãos. Bem, vamos iniciar mais uma EBD. Irmãos, nossa aula da EBD de hoje, a gente vai tratar a respeito dos evangelhos, iniciando o nosso módulo de cristianismo 360. Precisamente a gente vai falar nesse módulo da pessoa de Cristo, vamos enfatizar a pessoa de Cristo, a importância do que a pessoa de Cristo teve para nós e as contribuições que consigamos ter dos evangelhos. E essa primeira aula inicial, a gente vai tratar da questão do evangelho sinóticos, o evangelho de João e qual a importância que os quatro têm para a nossa teologia. Primeiro a gente vai iniciar com o significado, do evangelho. A gente sabe que o termo, evangelho, em grego, significa boas novas. Quando falamos da definição do que é o evangelho, a gente traz sempre essa definição de que é as boas novas. Os próprios autores, eles também indicam, quando utilizam essa expressão, que é necessariamente a ideia de uma boa notícia, uma notícia que todos estavam aguardando. Que todas elas se resultam na pessoa, como vamos falar, na pessoa de Cristo, nosso Salvador. Interessante que estava até comentando com o presbítero Vitor a respeito de um livro, em uma pesquisa que se teve no ano de 2005, acho que talvez esses dados podem estar até desatualizados, que falamos do evangelho, a definição, o conceito do evangelho, o que significa o evangelho, muitas pessoas vão ter dificuldade de, infelizmente, expressar isso hoje em dia. Por quê? Seja porque a nossa cosmovisão ela não está da forma correta, seja porque a nossa base fundamental, que deveria ser a palavra de Deus, ela não está de forma completa também. Um exemplo que essa pesquisa teve, se não me engano, a pesquisa DMT, tem uma pesquisa específica sobre isso. Ela pegou alguns cristãos e perguntaram para eles o que significa o evangelho para você. O que significa a ideia de boas novas? Algumas pessoas responderam, olha, Cristo significa para mim um exemplo que eu tenho que seguir. Outros responderam, não, é um conjunto de histórias que reforçam a fé cristã. A maior parte, infelizmente, teve dificuldade de explicar o que seria o evangelho. Isso, infelizmente, irmãos, explica que, infelizmente, a nossa base fundamental, e a gente precisa fazer um paralelo. Não estou falando necessariamente da nossa igreja, mas do cristianismo moderno. A nossa base fundamental, ela tem dificuldade de resumir, de explicar o que é o evangelho, o que são as boas novas. Um exemplo que a teologia liberal ela trabalha muito em cima disso. Por exemplo, a teoria do exemplo. Quando pegamos a história de Cristo e falamos apenas que o evangelho é apenas uma obra que é um exemplo para seguirmos, nós acabamos diminuindo um pouco o evangelho. Diminuímos a obra essencial. E o liberalismo ele trabalha muito isso. O Bultmann trabalhou muito isso e outros liberais. E eles infectaram a igreja. E muitas pessoas, quando vão explicar o que é o evangelho, tentam explicar dentro dessa ótica. Olha, tem um exemplo a ser seguido e pronto, só isso. O grande problema não é falar apenas que a história de Cristo é uma teoria de bom exemplo. Eu entendo que realmente Cristo nos deu lições de como viver. Mas resumirmos apenas nisso, aí é um problema. Isso é simplesmente, como eu falei, diminuir o projeto salvífico, que não vem só no Evangelho, mas vem desde o Antigo Testamento. E coloca em xeque a importância do sacrifício expiatório de Cristo. Diante disso, irmãos, trabalhando mais o aspecto dos evangelhos, temos a classificação do que seriam os evangelhos. Falamos aqui a definição do que é as boas novas. Diferente dos demais, os evangelhos sinóticos e João, ele difere no aspecto literário. Temos dentro do evangelho, por exemplo, exemplos de literatura apocalíptica dentro do evangelho. A gente consegue ter profecias dentro do evangelho.
e demais também outros. Temos um pouco de tudo dentro do Evangelho. Então fica difícil classificarmos o formato literal. Isso que o autor, o Peter Walker, ele fala, eu acho que é realmente tentar classificar os evangelhos de uma forma literária, a gente vai ter dificuldade, porque a gente tem sempre um conjunto de situações, de coisas que a gente pode utilizar dentro do aspecto bíblico. Falei dos evangelhos, possuem natureza e literatura única. Beleza. Vamos agora dividir os evangelhos. A gente divide em dois formatos, em duas formas, né? Pode se dizer. Os evangelhos sinóticos, o evangelho de João. Eu vou tentar fazer um modelo de aula, irmãos, mais participativo assim, tá? Vamos lá. Alguém já ouviu falar do Tassiano? Tassiano? Presbítero Vitor. Alguém, irmãos, já ouviu falar do Tassiano? Quem foi Tassiano? Tassiano foi um assírio. Isso aí também é novo para mim, tá? Por isso que eu tô. Ele foi um discípulo de Justino Marte, em Roma. Segundo historiadores, o Tassiano, esse nome um pouco diferente, foi o que fundou o ecrantismo, até um nome difícil. Encratismo. Acredito que os irmãos também não saibam o que é isso, né? Já ouviu falar? Encratismo. Esse movimento é um movimento ideológico em que afirma que os cristãos deveriam ser contidos nas práticas sexuais, gestão de alimentos e vinhos, como vinho e carne, e toda a prática que faria o ser humano se tornar algum tipo de animal. Na visão do Tassiano, e ele fundou uma seita, e os outros seguiram também, tudo aquilo que fazia com que o homem se parecesse ou se tornasse, na visão dele, animal, era algo que deveria ter sido jogado fora, abolido. Esse é o termo correto. Tassiano, por que eu falei dele, irmãos? Qual a importância dele para tratarmos a questão da divisão dos evangelhos? Tassiano, ele tentou harmonizar os 4 evangelhos em um só, em um livro só. E ele chamou esse livro de Diatásseron, é Diatásseron o nome, que significa 4 ingredientes no latim. Nessa vertente, ele organizou os evangelhos de forma que ele achava que era mais plausível. Se os irmãos darem um Google depois, buscar Diatásseron, vai ver que ele juntou um compilado, fez uma salada, pegou João, capítulo 1, botou lá no primeiro capítulo, aí pegou Lucas 2, eu estou dando um exemplo. Ele fez essa mistura, né? Que ele entendia, o Tassiano entendia, que não devia dividir os evangelhos. Os evangelhos ele eram um só, eram 4, mas pode se tratar um evangelho só. Então ele tentou juntar, agrupar tudo. E fez a divisão conforme ele achava. A igreja não chegou a condenar o Tassiano por isso, não. Tá? Mas ele foi criticado na época por fazer isso. E o grande ponto é que o grande questionamento em cima disso, talvez o Tassiano ele foi para essa vertente, é por que temos 4 evangelhos e por que fazemos divisões deles. Talvez esse é o questionamento que ele tentou fazer e, na minha visão, a visão pessoal, ele não foi feliz. Porque a gente vai ver isso mais à frente. Existe um problema em juntar tudo ou dar mais importância para um do que o outro, como alguns também gostam de fazer. Isso é visão particular, tá? Existe um problema. A gente dá mais importância ao evangelho do que ao outro. Então, o que vamos fazer aqui nessa aula? A gente vai dividir os evangelhos em 2 partes, como conhecemos na parte teológica. Os sinóticos, o evangelho de João e o que diferencia cada um. E a gente vai ver, mais na frente, a importância. Por que é importante entendermos cada um debaixo da sua perspectiva, debaixo da sua parcialidade do seu autor. Vamos iniciar com os evangelhos sinóticos. Primeira coisa que vemos é a diferenciação nos nomes. Por que chamamos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de sinótico?
E aí pode estar a diferença, a definição de sinótico, que se refere a uma espécie de resumo de algo importante, que acabam se convergindo nas ideias. São 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que possuem as suas diferenças de pontos de vistas, mas que possuem a mesma mensagem central, que é a descrição da vida de Jesus. Basicamente aqui, uma ilustração seriam 3 pontos de vistas, um objeto, 3 pessoas olhando para o mesmo objeto, mas cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua cosmovisão, que não afeta a mensagem central, que é o mesmo ponto de vista. Imagina eu olhando para essa câmera, um irmão olhando para a câmera, eu olhando para a câmera, o outro está olhando para a câmera. Nós dois chegamos à conclusão que é uma câmera. Talvez o irmão dali vai falar assim, mas essa câmera tem mais uma definição. Olhando ali embaixo, ela tem um triplé que tem uma coisa que eu não vejo. Mas isso não tira a centralização de que é uma câmera. Por isso a gente vai tratar algumas particularidades de cada evangelho. A primeira delas é o Marcos, o evangelho de Marcos. O autor, todos nós concordamos que é o João Marcos, aquele citado, discípulo de Pedro, citado também em um evento que ocorreu na crucificação. E algumas similaridades no Evangelho de Marcos chamam-nos nós a atenção. Acho que a principal delas, se a gente for analisar o Evangelho de Marcos, é a certa urgência. Se a gente for comparar, Marcos é o menor dos evangelhos, é o que possui menos. Marcos ele não cita o nascimento de Jesus, ele já pula essa parte. E isso é um ponto que, se a gente for analisar, aí traz um pouco do contexto do livro. Podemos deduzir que essa urgência de Marcos em não mostrar o nascimento de Cristo tem a ver com a contextualização do período que ele foi escrito. O fato daquele período, necessariamente, a gente está falando dos anos 60 depois de Cristo, o povo está sendo perseguido. E uma outra coisa também que caracteriza essa certa urgência de Marcos é a enfatização que ele traz ao papel de sofredor. Aí eu vou pedir para que alguém leia para mim Marcos 10, 45. Veja, essa passagem é bastante interessante. A ideia é que Cristo coloca aos discípulos que estavam tentando sobressair e ter algum tipo de privilégio. Ele fala assim, ser servo sofredor, você acha que você vai ter uma vida absolutamente tranquila, você está bem enganado. Isso mostra a identidade de um discípulo verdadeiro. A forma como Marcos retrata isso pode-se afirmar que é uma forma mais direta. Ele fala muito abertamente a ideia de servo sofredor. Um outro aspecto interessante do livro em relação a também aos gentios. Como eu falei, o contexto, a gente está falando de cristãos que estavam sendo perseguidos no período de Roma, por Roma, desculpa. E ali a gente tinha os judeus, a gente tinha também gentios. Por exemplo, alguém pode ler para mim, Phil, pode ler para mim Marcos 11, 17? Veja a natureza. Marcos, não é que Marcos não é que Marcos recortou uma parte. Ele está mostrando para todos a ideia também de que não é somente o povo judeu, mas também a todos os povos, todos os gentios. Então pode-se assim resumir o Evangelho de Marcos com uma identidade de certa urgência devido a isso, mas com um teor mais próximo a um teor de servo sofredor, a ideia de discipulado, uma ideia mais para o povo daquele período, naquele contexto, né? A gente pode tentar resumir. Ok? O Evangelho de Mateus. O autor, Mateus, discípulo. Fomos comparar com o livro de Marcos, ele é um pouco mais extenso. Ali encontramos mais fatos. Primeiro evangelho que a gente encontra o nascimento de Jesus. A relação, isso é bastante importante, tá? O evangelho de Mateus. A relação que Cristo tinha com a lei e a importância dele para o povo de Israel. O autor ele fala isso, o autor Peter Walker, né? Ele fala isso muito bem. Eu acredito. É a ideia de que ele estava propositalmente tentando alertar o povo de Israel. Pode-se assim se afirmar. Mateus estava tentando alertar
a grandiosidade, o rei, tanto que ele traz muitos aspectos da lei, das festas, a importância que ele tinha. Parece que ele mira em um povo específico. A relação direta de Cristo e as profecias. Ele deixa, por exemplo, claro que a revelação de Jesus só consegue ser compreendida, isso também, irmãos, isso também é um ponto bastante relevante para nós, quando formos tratarmos os evangelhos. Porque, por exemplo, se quisermos olhar a ótica de Cristo, o evangelho, olhando para o Antigo Testamento, talvez o livro de Mateus é um livro que a gente pode utilizar da melhor forma, porque Mateus estava mais enfatizando essa ideia. Então, o que ele deixa claro? Que a revelação de Jesus, o ápice, ela só consegue ser compreendida de forma total, assim, se você estiver lendo o Antigo Testamento. Por exemplo, pedir para alguém ler para mim Mateus 1, 23. Se a gente for analisar, irmão, se eu falar isso para um gentio da época, talvez ele teria muita dificuldade de compreender. Mas para alguém do povo de Israel, certamente entenderia do que ele está falando. Veja a importância de um texto, né? Emanuel. Quem é esse Emanuel? Quem é que fala sobre isso? Remetemos ao livro de Isaías. Quem é que prometeu o Emanuel, um Deus conosco? Mateus 2, 15. Veja a importância da escrita de Mateus. Mais uma vez, se falássemos isso para um gentio da época, alguém conseguiria compreender de forma completa? Teria dificuldade. Então, Mateus ele faz quase um apelo direto ao povo de Israel. Então, ele cita esses elementos, como eu falei anteriormente, até de forma intencional. Mais uma vez, trazemos a analogia do ponto de vista. Marcos trouxe um ponto de vista, Mateus trouxe um ponto de vista, todos eles a mensagem principal. Vamos para o livro de Lucas. Vamos correr um pouquinho. Ao que sabemos, o Evangelho de Lucas foi o único a ser escrito por um gentio, diferente de Mateus e Marcos, que conseguiu, de forma detalhada, descrever o passo a passo de Jesus, como se fosse um panorama. Se a gente for analisar o livro de Lucas, ele é um pouco mais extenso, e ele conta mais detalhes. Alguns vão afirmar o seguinte: o Lucas era médico, por isso ele tinha essa compreensão mais analítica da situação, mais descritiva. Outros vão afirmar que Lucas também, pelo fato dele estar no período que Paulo esteve preso em Cesareia, utilizou esse tempo para fazer as pesquisas dele para construir o Evangelho. Lucas esteve possivelmente escrevendo e pesquisando, como eu falei antes. E falamos da relação de Marcos com o povo perseguido, de Mateus com o povo de Israel, e temos em Lucas as boas novas aos gentios. E algumas passagens, irmãos, deixam evidentes essa intenção do autor. Que intenção era essa? A gente vai ver. A intenção de que não somente o povo de Israel foi chamado, mas todos os povos. Por exemplo, isso aí a gente vai correr, Lucas 15, do verso 1 ao verso 7. Veja, irmãos, esse texto que o Gustavo acabou de ler para a gente mostra muito a natureza do chamado geral, que a gente chama, né? Aquele chamado que todos nós precisamos ter. Jesus buscava essa aproximação a todos. E aqui tem que fazer um paralelo, tá? Vou fazer um parêntese aqui. É muito importante a gente destacar esse texto, porque em diversos momentos, vira e mexe, alguns pseudos, principalmente da internet, utilizam de forma errada essa aproximação que Cristo tinha com os pecadores para tentar explicar uma teologia inclusiva. E eu preciso fazer esse destaque para os irmãos. Cristo, ele tinha realmente a proximidade com os pecadores, com aqueles que eram marginalizados na época, mas em nenhum momento a Bíblia não nos dá nenhuma permissão para afirmar que Cristo aplaudia o que eles faziam. Eu acho que talvez isso seja um ponto de maior discussão. O fato dele se aproximar dos gentios é a mesma coisa que a gente tem que fazer hoje. É a aproximação do chamado geral. A gente precisa ir lá fora e pregar a palavra, não importa quem. Pode ser azul, pode ser branco. A gente tem que pregar a palavra. Mas isso não significa que a gente tem que aplaudir o que os outros fazem. Então, só um parêntese que eu estou fazendo com os irmãos, porque muitas pessoas utilizam
de forma errada a compreensão desse evangelho de Lucas. Então a gente vê o chamado geral, a importância do chamado geral, que é o chamado para todos. É o chamado que todos podem ser salvos. Por isso, o evangelho de Lucas, dos evangelhos, ele tem uma versão um pouco mais evangelística, porque ele não tinha somente um foco ou um resumo. Ele tinha uma abrangência maior. A gente está falando dos gentios. Por isso que Lucas cita o fato de Cristo estar no meio dos pecadores e estar no meio do povo que não deveria entre aspas, tá? A autoridade de Cristo. Vamos correr aqui. Lucas 2, verso 11. Veja, irmãos, não adianta também, isso é também um ensinamento para nós, quando formos falar o Evangelho. Não adianta também apenas falarmos da questão de um Salvador. Primeiro a gente precisa falar do estado que a pessoa se encontra. Veja a entonação do Evangelho de Lucas. A importância do estado do pecado. Por isso, eu acho que o autor, na minha opinião, o autor Peter Walker, né? Essa empolgação, esse sentimento que Lucas tinha, estava muito presente quando ele descobriu o Evangelho. Por isso ele afirma de forma intensa a questão do estado do homem, ele afirma da questão do senhorio de Cristo. Tudo baseado em quem? Numa autoridade, a autoridade que era dada a Cristo. Porque se formos analisar, e eu vou recitar mais uma vez o Calvino, o homem ele só consegue saber o estado dele próprio, o estado pecaminoso dele, quando ele olha para cima. Antes ele não consegue ter essa visão. Então, trazendo isso para o aspecto do gentio, o gentio também teria dificuldade de enxergar a questão pecaminosa. Para isso, ele precisava chegar a partir do ponto de vista de Cristo. Irmãos, até aqui, alguma dúvida? Algum ponto? Beleza? Amém? Falamos dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos falar agora de João. E aqui vou precisar da ajuda dos irmãos. O que vemos no Evangelho de João diferente do Evangelho dos sinóticos? O que a gente vê em João que não vemos no Evangelho dos sinóticos? Uma afirmação muito bom. O que vemos, irmãos? O que a gente vê dentro do Evangelho de João que a gente não vai localizar no Mateus, Marcos, Lucas? A oração sacerdotal. Mais alguém? Mais detalhada. Mais detalhada. Gnosticismo, docentismo. Os irmãos citaram aqui a questão mais detalhada, a questão de ter mais teologia, oração sacerdotal. Mais o quê? Ficou faltando mais uma coisa que você falou antes? Então, irmãos, o Evangelho de João, diferente dos sinóticos, ele é conhecido como um evangelho espiritual. O que diferencia em grande parte dos sinóticos. Ele necessariamente é a forma como ele retrata Jesus. João, ele não utiliza as mesmas analogias, os mesmos exemplos. Parece que ele faz um recorte, como se estivéssemos de fato naquele espaço de tempo. E alguns historiadores, inclusive o autor do livro que a gente está trabalhando, ele trata um assunto interessante quando se fala do Evangelho de João, que pode explicar essa diferenciação do João. Sabemos que o João, ele era profeta, ele esteve com Jesus a maior parte do tempo. E o livro, o Evangelho de João, dos Evangelhos, ele é o mais antigo. João pode ter tido um pouco mais de maturidade na hora de escrever. Por isso a gente falou da visão detalhada, da visão de detalhes, elementos. A gente fala do Nicodemos dentro do Evangelho de João, fatos que são mais descritivos, sabe? Assim, pode-se dizer, na hora de escrever a narrativa de Cristo, junto com os demais, que João é o evangelho mais espiritual dos outros. E vamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, João 1, capítulo 1, verso 14.
Veja a natureza, né? João, parece que ele quase faz um tratado teológico quando ele cita isso, né? Porque esse texto é muito belo. Ele mostra a, a questão da Trindade, a natureza de Cristo. João capítulo 4, verso 6. A riqueza de detalhes que João retrata essa passagem. Estava cansado. Por mais que Mateus, Marcos e Lucas tivessem contato com com um bom documento, dificilmente eles poderiam tratar com mais detalhes essa questão com Cristo. Por isso o Evangelho de João ele diferencia dos demais, dos sinóticos. Porque o Evangelho dos sinóticos eles buscam um ponto de vista, trazendo, claro, aspectos que cada um traz, mas com a centralidade, como falamos anteriormente, com a mesma centralidade, mas cada um com um ponto de vista diferente. O Evangelho de João parece que ele tenta abordar todos, não somente um ponto de vista, mas parece que todos ele tenta agrupar. E um evangelho um pouco mais detalhado, pode-se assim se afirmar. Até aqui alguma dúvida? Posso concluir? Vamos para as conclusões, o resumo? Irmãos, em resumo, os 4 evangelhos, podemos descrever Marcos como o evangelho que mais resume a vida de Cristo, que retrata a ideia do servo sofredor e a importância do discipulado dentro de um ponto de vista. O evangelho de Mateus, escrito mais centralizado na pessoa de Israel e na questão das profecias, nos ensinamentos ao povo de Israel. O evangelho de Lucas, como eu disse antes, um evangelho descrito com mais detalhes, que pode-se afirmar que era mais especializado para um povo gentio. E por último, o evangelho de João, que é como vemos, que fala mais a respeito do cosmo, do mundo, da pessoa de Cristo, que ele possui ao mundo inteiro. A pessoa de Cristo descrita de forma mais detalhada. A ideia de um Jesus mais espiritual. Aquele que tinha seus debates como Nicodemos, debates com os teólogos da época, que trouxe o Sermão da Montanha. E assim vemos os 4 evangelhos, né? Pode-se assim afirmar. Cada um deles possui um ponto de vista diferentes. Entretanto, cada um traz a centralização da mensagem de Cristo. Como falei, a ideia de sinóticos, a ideia de sinopse, resumo, ela pode ser retratada onde alguns evangélicos tentam de forma que seja mais clara, de forma onde que seja um ponto de vista. Retratar Cristo dentro de uma ótica, onde ele é visto de um ponto. E o Evangelho de João, na pessoa de Cristo, na natureza de Cristo, na importância que Cristo teve e na importância da sua teologia, um tratado teológico. Como falei antes, a passagem, por exemplo, de João 1, verso 14, é quase um tratado teológico para nós. João também tinha outras preocupações, e isso também exprime, que também tem a ver com a maturidade que ele teve ao longo da trajetória dele cristã. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Então, irmãos, finalizando. Pontos de importância e concluindo. Confiabilidade. Uma das críticas que o Evangelho mais recebe é sobre a confiabilidade. E como podemos confiar em pontos de vistas escritos em diferentes tempos e por pessoas diferentes? Estou falando isso porque isso é um questionamento que muitas pessoas têm a respeito dos evangelhos. Como a gente confia na inerrância das escrituras quando estamos diante de um ponto de vista diferente, em um espaço de tempo diferente? Dr. Lorraine Craig, no livro dele A Razão da Nossa Fé, fazer um mexão aqui, o livro foi traduzido pelo presbítero Vitor Grando. Em uma das perguntas sobre a confiabilidade dos evangelhos, ele afirma o seguinte: por mais que existam modelos estratigráficos diferentes, o que importa é a ideia central que seja transmitida. Às vezes, em algumas palavras-chave, outras não, atingindo o auge os detalhes circundantes, porém são fluidos e incidentais ao relato. Em uma das perguntas que fizeram ao Dr. Craig, era a respeito de como podemos conciliar o fato de Mateus falar de um jeito, uma passagem, e Marcos falar de um outro ponto de vista, a mesma passagem. E ele, resumindo, ele afirma o seguinte: olha, estamos diante de um judeu, Mateus, podemos estar diante do judeu também, Marcos,
mas com uma outra perspectiva. Ele enxergava de um lado, enxergava de outro. Entretanto, os dois enxergavam o mesmo ponto central. O que significa? Os detalhes que muitas vezes são questionados pela bibliografia ser antiga, não inviabiliza a mensagem central. Isso qualquer um historiador ele vai poder falar isso com mais clareza do que o Marlon. Se temos duas histórias, por mais que sejam bibliografias antigas, a mensagem central vão sempre ser prioridade. E o que o Dr. Craig ele tenta, e ele faz isso, na minha visão, de forma muito clara, e ele é um dos caras que são referentes nesse tema, ele tenta trazer isso para as pessoas. Olha, você está tentando trazer um ponto de vista que é realmente um ponto de vista, uma ótica diferente, mas a mensagem é a mesma mensagem. A teologia é a mesma teologia. E isso dá o quê? Confiança quando formos discutir, confiança no que formos defender. A mensagem teológica é a mesma. E além da confiabilidade, os outros pontos também são levados e discutidos. Citei antes o fato da bibliografia ser antiga. Isso vai trazer consequências de você analisar, de você falar que é confiável ou não. E você nunca vai poder discutir de uma ótica que não deveria. É muito comum hoje em dia as pessoas quererem debater ou criticar algo, isso é fato, ainda mais gente na internet, debater ou criticar algo com uma ótica errada. Você está querendo ler um livro de mais de 2000 anos atrás com uma cosmovisão que não deveria ser a correta. Então, isso vai ser realmente criticado e devemos ter a confiabilidade debaixo da inerrância. Como eu falei, eram 3, 4 pontos de vista, mais precisamente 3 pontos de vista sinóticos e mais um, mas a mensagem é a central. E o que podemos concluir, finalizando, é que por mais que tenhamos críticas sobre a organização ou sobre a confiança, os 4 livros possuem a mesma intenção, que é mostrar o papel salvífico de Cristo nas nossas vidas. São pontos de vista diferentes com mensagem central. Por mais que sejam, como disse antes, de pontos de vista diferentes, alguns com ou outros com poucos argumentos, outros com mais diretos, todos os evangelhos buscam a centralização do papel de Cristo Jesus na nossa salvação. Amém? Até aqui alguma dúvida? Algum ponto que algum irmão queira acrescentar? Podemos concluir então, irmãos? Finalizando a aula de hoje.